paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa manhã que iniciamos na presença do nosso Pai. Quero agradecer a todos os inscritos do canal, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aqueles que estão só chegando também, Deus abençoe. Aqueles que comentam, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa chegar aos corações daqueles que têm sede de justiça. Amém? E glorifica nosso Pai por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Ainda, meus irmãos, que nem a palavra diz, ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando a palavra diz que o choro pode durar uma noite, não se refere a uma noite só, momentânea, que nem a gente pensamos. Dormimos e acordamos e viramos a noite. Às vezes essa noite ela pode ser longa para mim, para você, mas a alegria ela vai vir. Um momento de sorriso, de contentamento, ele virá. Por isso que fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Deus ele tem um propósito estabelecido para todas as coisas. Ainda que seja tão difícil na nossa vida, a qual nós enfrentamos. Nós passamos por momentos difíceis. Deus ele sabe e conhece a vida de cada um. Ele conhece, meus irmãos. Mas ainda, meus irmãos, que nós permanecemos fiel a Deus, a sua palavra. Deus ele vai coisas grandes na nossa vida. Quando nós lembramos de Jó e a situação que Jó passou. Às vezes a gente passa por um momento difícil na nossa vida, na nossa família. Passamos muitos momentos difíceis, né? Mas Deus, irmão, depois Ele faz coisas grandes e nós glorificamos o seu santo nome. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glorificado seja o nome do nosso Pai. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos fazer um momento de oração em nome de Jesus? Para que Deus nos ensine uma palavra poderosa nesse dia de hoje. E oremos. Soberano Deus e eterno Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que hoje estou aqui, para mais esse dia, ensinar, Senhor, a Tua palavra, para pregar a Tua justiça. A Tua palavra fala lá em Romanos, como crerão se não há quem pregue? Como? Como que eles vão crer se ele não ouvir a Tua mensagem? E como pregarão se não for enviado? Nós somos enviados do céu. A Tua palavra diz que antes de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor o santificou, o Senhor o preparou para a sua própria obra. Isso vem do Senhor, não vem do homem. O chamado do homem não se constitui naquilo que ele imagina e naquilo que ele pensa. Vai muito mais além do que nós imaginamos. Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de hoje, eu não sei que hora eles vão ouvir a Tua palavra, mas que a Tua palavra ela traga convenção, arrependimento, santidade, obediência, temor e tremor. Senhor Jesus Cristo, unge, meu Pai. Unge a voz desse servo do Senhor, humilde, simples, que sempre busca do Senhor entendimento das coisas espirituais. A maior capacitação do homem, ela vem do Senhor, ela não vem do homem, ela vem do Senhor. Não vem de estudo, de teologia e de ensinamento humano, mas ela vem do Senhor, assim eu creio. Senhor Jesus, manifeste o Teu Espírito Santo, Pai, para repreender todas as obras das trevas, todo o levante das trevas que tenta impedir a Tua palavra de chegar às pessoas.
Que não prevaleça, meu Deus, as obras das trevas, porque sabemos que há uma luta no mundo espiritual. Satanás é aquele que rouba as palavras do coração, as sementes semeadas nos corações das pessoas. Mas que essa obra das trevas não prevaleça, mas que caia por terra. Porque o plano das trevas, meu Deus, é roubar a coisa mais preciosa que o homem pode ter na sua vida, que é a tua palavra. Mas em nome de Jesus eu repreendo esse espírito imundo. E que aqueles que ouvirem a tua palavra, ele a receba e ele aguarde no seu coração. Porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Senhor Jesus Cristo, também eu apresento nas tuas mãos cada irmão desse canal. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Aqueles que necessitam de um milagre, entra com milagre. Aqueles que necessitam primeiro do arrependimento, Senhor, perdoa-os. Aquele que necessita de conhecimento, Pai, dá-lhe conhecimento. Aqueles, meu Deus, que necessitam de uma libertação, meu Pai, liberta, Senhor. Quebra as correntes das trevas, lança por terra, meu Pai, toda a obra do inimigo. Toda prisão, Senhor Jesus, que caia por terra em nome de Jesus. Só o Senhor sabe e conhece aqueles que estão presos, quão difícil é para eles ser libertos. Mas a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras das trevas, para libertar os que estavam em cativo. O Senhor veio para isso, meu Pai. E é o que te pedimos em nome de Jesus. Joga por terra toda a obra do inimigo e que a tua vontade permaneça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome. Receba a honra e a glória e o louvor para sempre, porque o Senhor é digno. Amém. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pega as vossas Bíblias, aqueles que têm tempo, ou depois aqueles que vão ouvir, mas é muito importante nós acompanharmos a Sagrada Escritura e ver o que tem nela. Muitos erram e pecam por falta de conhecimento às vezes. Não é por falta, às vezes, de não ter a palavra, a Bíblia na sua casa, mas é por falta de ler a palavra de Deus. Mas é muito necessário nós acompanharmos as Escrituras, meus irmãos, para nós aprender com a palavra. Amém? Pega as vossas Bíblias, aqueles que podem, ou aqueles que vão meditar depois também. No livro de Mateus, capítulo 19, nós vamos meditar em Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. E vamos deixar que o Espírito Santo nos leve às profundezas do Pai. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 19, versículo 16. Bendito seja o teu santo nome, meu Pai. Manifesta a tua glória em nome de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 16. Meus irmãos, você sabia que nós temos algo muito importante? Nós temos algo muito importante na nossa vida e algo muito valoroso. E que infelizmente muitas pessoas não dão valor a algo que ele tem que são muito precioso. Que não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Mas muitos desprezam. Às vezes, infelizmente, destrói aquilo que ele tem mais de precioso na sua vida. E às vezes, eles não dão nem valor. Que ele mesmo simplesmente vai lá e decide acabar com tudo aquilo que ele tem de mais precioso. Mas o que nós temos mais de precioso na nossa vida? Será que é o dinheiro? Será que é a fama? Será que é o grande nome, o sucesso? Será que são as joias preciosas? São os carros de luxo, carros importados? Qual é o nosso bem mais precioso? Qual é? Queridos, quando nós meditamos na palavra e começamos a se aprofundar nas coisas de Deus,
Nós entendemos que o nosso carro, às vezes aqueles que possuem muitos bens materiais, bem em tesouros, em coisas desse mundo, e chega um certo ponto da nossa vida que, ainda que nós estejamos uma vida financeira muito boa, nós vemos que chega um certo ponto que às vezes não valeu de nada isso. Às vezes nós vemos que isso simplesmente passamos por fase da nossa vida que às vezes não é o dinheiro que nos traz uma felicidade. Não é um carro que nos traz a felicidade. E nós, às vezes, Deus às vezes só faz nós enxergarmos isso por algum acontecimento, às vezes, na nossa vida. E nós entendemos que às vezes nós mesmos tendo dinheiro, nós temos algo material, às vezes passamos por fase na nossa vida que isso não nos alegra mais. Por exemplo, tem pessoas que têm sonho de ter um carro. Tem pessoas que têm um sonho de ter um carro. E quando ela tem, ela vê que no passar do tempo aquilo ali não faz mais sentido para a sua vida. Mas ela tinha um sonho muito grande. Irmãos, e Deus nos faz refletir acerca de algumas coisas que nós passamos e enfrentamos na nossa caminhada. E hoje eu entendo que a melhor coisa na vida do homem não é as coisas desse mundo, mas sim as coisas do reino do Pai. A palavra diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16, a Sagrada Escritura, ela nos diz assim, meus irmãos. Mateus 19, 16. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Amém? A palavra de Deus, ela diz que um jovem, um mancebo, que significa jovem, adolescente, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Bom mestre, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? O versículo 17 diz assim: E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele chega diante de Jesus e ele fala assim: Bom mestre, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus no 17, Jesus como Filho de Deus, ele não se engrandece. Ele diz: olha, bom é Deus, bom é o Pai. Mas Jesus não é bom? Claro que sim. Mas quando ele fala aqui bom, só há um que é Deus, o Pai, ele estava simplesmente, meus irmãos, não querendo nem glória para si mesmo, mas queria sempre a exaltação ao Pai. Porque você vê que quando Jesus ele está pregando, ele sempre fala: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. E a palavra diz aqui, meus irmãos, que Jesus, ele fala para aquele jovem, para aquele mancebo: olha, se você quer entrar na vida eterna, se você quer herdar o reino do Pai, guarda os mandamentos, obedece os mandamentos, pratica os mandamentos. O versículo 18 diz assim: E disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério,
não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus começa a falar para ele acerca de alguns mandamentos que ele deveria obedecer para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso é um deles que Jesus fala para ele. O versículo 19 ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Jesus fala para ele assim: olha, honra o teu pai, honra a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que a palavra de Deus ela quer nos ensinar, meus irmãos. Isso ele fazia, isso ele praticava. Só que quando chegou nesse último aqui, que era delamar o seu próximo como a ele mesmo, isso aí ele não conseguiu fazer. Isso aí ele não conseguiu obedecer. Mas por que ele não conseguiu amar o seu próximo como a si mesmo? Porque olha o que diz no versículo 20, diz assim: e disse-lhe o mancebo: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Será que ele tinha guardado tudo? Ele estava guardando tudo isso que Jesus estava falando para ele aqui? Será que ele estava guardando mesmo? Ou será que quando Jesus foi mais profundo, Jesus viu que ele não estava guardando um desses mandamentos aqui que Jesus falou para ele? Porque olha o que diz no versículo 21, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aqui Jesus foi num profundo daquele homem. Aqui Jesus, ele entrou nas intenções do coração daquele jovem, daquele adolescente. Jesus falou para ele assim: olha, se queres ser perfeito, pega tudo o que você tem, vende, vai, distribui, dá aos pobres, vem e me segue. Jesus, meus irmãos, ele sabia a intenção do coração daquele jovem. Jesus sabia que ele guardava algum dos seus mandamentos, ele sabia. Jesus sabia que ele obedecia alguns dos seus mandamentos, Jesus sabia. O versículo 22 diz assim, o 22, e o mancebo, ouvindo esta palavra, vou ler de novo o 22. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui chegou um ponto muito importante da mensagem que Deus quer falar mais profundo conosco. Quando Jesus fala para ele, olha, para você ser perfeito, para você ser puro, para você herdar a vida eterna, você tem algo que você tem de fazer. Você tem de cumprir. E quando Jesus fala para ele, meus irmãos, aqui, quando ele ouve essas palavras do Senhor Jesus, o mesmo Jesus que ele perguntou, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quando ele ouve essa palavra que Jesus mesmo fala para ele, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Mas por que ele se entristeceu? Por que ele ficou triste? Por quê? Sabe por que aquele homem ficou triste? Você vê que ele não ficou triste quando Jesus falou para ele assim, olha, não adultere, não dá um falso testemunho. Não.
Mas ele ficou triste quando Jesus tocou, meus irmãos, num algo que ele deveria cumprir, que ele deveria obedecer, que ele deveria praticar por amor da palavra do nosso Pai. E isso ele não estava conseguindo fazer. Isso ele não estava conseguindo obedecer. Só que para os homens, ele obedecia a palavra. Só que para Jesus tinha algo dentro do coração. O problema não está na riqueza. Não. O problema não está na riqueza. O problema não está no que você possui. O problema está, meus irmãos, às vezes, naquilo que o coração do homem está mais apegado do que a Deus, de que a sua salvação eterna. Tem homens ricos dentro da palavra que foram salvos. A questão não é o homem ter riqueza, meu irmão, que vai condená-lo. Não é a minha riqueza que me condena, não é a minha riqueza. Não é as fazendas dos homens que condena ele. Não é. O que condena o homem é aonde está o seu coração. O homem pode ter riqueza e pode ser salvo. Tem homens na Sagrada Escritura que a Bíblia revela que eram homens ricos, que eram homens prósperos e foram salvos. Mas nós temos de saber, meus irmãos, controlar. Nós temos de saber que a riqueza, ela não é tudo na nossa vida. Que a riqueza, ela não tem o poder de nos salvar naquele dia. E que o nosso coração não pode estar focado sempre nas coisas desse mundo. Porque a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso coração. O que a palavra quer nos dizer? Que o problema é aonde está o coração do homem. Aonde está a maior riqueza do homem. Se é no céu ou é na terra. O problema é que muitos, a riqueza deles está nessa terra, nas coisas físicas. Aí está o problema. Aí é onde que está a condenação. Porque você pode ter uma vida equilibrada, você pode ter. Você não pode ser um cristão que você seja uma pessoa que às vezes tem evangelho que ele destrói a vida do ser humano. Tem pregação que às vezes o homem, por não saber ministrar, ele destrói a vida da pessoa. Tem pastores que eles ensinam que o homem tem de viver o hoje e não o amanhã, e não é dessa forma. Às vezes as pregações, os ensinamentos são muito fora da palavra. Você não pode ser um cristão, meus irmãos, descontrolado, um cristão que não tem um equilíbrio. Você não pode ser dessa forma. Você tem de ter um equilíbrio. O próprio Espírito Santo ele te direciona um equilíbrio na tua vida. Você não pode pegar o teu dinheiro e sair por aí comprando tudo e achando que tá tudo bem, tá tudo certo. Não, você tem de ter um certo equilíbrio, meus irmãos. Em alguma congregação que eu passei, fui ensinado dessa forma. Para que vai juntar dinheiro? Você não sabe o dia da manhã, você está aqui hoje, amanhã, você não sabe. Não é dessa forma. Deus me ensinou que não é dessa forma. Você tem de se ensinar a igreja a ser uma igreja equilibrada, uma igreja moderada. Você tem de ensinar a igreja dessa forma. Você tem de ensinar ao povo a não querer a juntar tesouro na terra e se apegar a isso. Não. Mas você tem de ensinar ao povo a ser equilibrado. A não ganhar, por exemplo, tem gente que ganha 3 mil reais e gasta 4. Qual é o espírito que está guiando um homem desse, uma mulher dessa? Não, você não tem um equilíbrio. Isso é completamente fora das coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é Ele que tem de nos guiar como nós devemos fazer. Se você é uma pessoa, você tem de ser equilibrada. Você não pode achar e pensar que você tem de depender dos outros, não. Pelo contrário, você tem de ser equilibrado. Na tua vida financeira, você não pode. Tem pessoas que, irmãos, é assustador. Tem pessoas que é assustador.
Ela ganha uma quantidade X e ela quer fazer dívidas absurdas. Quando chega no final do mês, e aí não pode pagar, e aí? Que espírito está guiando um homem desse, uma mulher dessa? Não. Não, meus irmãos. Se você pode ter uma vida financeira equilibrada, tenha uma vida financeira equilibrada. Se você pode pegar parte do teu dinheiro e investir, faça isso. Faça isso. Para que quando for lá no futuro, e dependendo da necessidade que nós podemos enfrentar, você tem algo ali que você pode se manter ali por uns dias ou por uns meses. Você tem de ser dessa forma. Não ser ensinado como às vezes eu mesmo fui. Eu ouvi ensinamento de pastor que falava, sabe o que ele falava? Para que você vai juntar dinheiro quando você morrer e deixar aí para os outros? E não é dessa forma, nós não podemos pensar dessa forma. Não, meus irmãos. E se você precisar ajudar alguém, ajudar um irmão? Porque, por exemplo, se um irmão está desempregado, você tem condição de ajudar a ele. Você tem de ajudar a ele por amor. Você tem de ajudar a ele por amor. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada. Isso não vem do Espírito Santo de Deus. Aí muitos hipócritas vão pensar assim: ah, mas quer dizer que nós temos de buscar a riqueza. Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando de nós correr atrás da riqueza e esquecer das coisas de Deus. Não. Eu estou falando de você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa que tem os seus princípios. E não uma pessoa que quando chega no final do mês fica ligando para um e para outro. Atrai que aquelas pessoas te ajudem porque você fez uma dívida maior do que aquilo que você ganha. Não é isso. Porque isso é fora da palavra, meus irmãos. Isso é errado. Você não pode depender de outras pessoas. Não. Você tem de correr atrás dos seus princípios. Às vezes, você precisar de uma ajuda. Isso pode acontecer. Mas que você tem o seu trabalho, você trabalha. Você tem de ser uma pessoa equilibrada. Você não pode ser uma pessoa desorganizada financeiramente. Por quê? Isso é errado, meus irmãos. Isso é fora da palavra de Deus. Como que pode? Você tem o seu trabalho, você trabalha, e às vezes chega no final do mês você está pedindo dinheiro a um e a outro para suprir as suas necessidades. Isso não pode. Só que o problema está em a riqueza do homem e aonde está o seu coração. Você está apegado na riqueza ou não? Tem pessoas que é rica, tem pessoas que é próspera, mas o amor dela não está naquilo que ela possui, mas está em Deus. Então nós devemos ser um cristão moderado, moderados. Nós não podemos achar que é que nem muitos ensinam aí. Que nós devemos ser uma pessoa relaxada financeiramente. Não, isso é errado, é fora da palavra de Deus. É fora da palavra de Deus. Você não pode sair por aí desesperançado querendo só riqueza desse mundo. Não, isso também é pecado, é errado. Mas que você tenha um equilíbrio financeiramente. Busque conhecimento para você ter um equilíbrio financeiramente. E não ser uma pessoa desesperançada, que ganha X e gasta X a mais do que aquilo. Isso não é direção do Espírito Santo de Deus. Isso é errado, meus irmãos. Isso é fora da palavra de Deus. Mas a palavra diz que quando ele ouviu essas palavras, ele fez o quê? Ele se entristeceu. Por quê? O problema não era a riqueza dele. O problema é onde estava o coração desse jovem aqui. E quando Jesus revela, a riqueza dele estava no coração e naquilo que ele possuía. E não estava primeiro no reino de Deus. O problema, sabe o que é? É quando a riqueza ela passa dos limites e ela chega a atingir um alvo tão alto que ela se coloca, que o homem coloca a riqueza acima do Criador. Aí está o problema. Aí está a condenação das pessoas que ela possui riquezas, que ela possui bens materiais, porque o amor dela está na riqueza acima do próprio Deus. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Ah, evangelista, mas a palavra diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus.
É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Eu sei, meus irmãos. Eu sei que a palavra fala isso. Mas por que a palavra fala isso? Porque, infelizmente, o dinheiro ele corrompe o ser humano. A riqueza desse mundo, meus irmãos, se o homem não tiver cuidado, ela corrompe o ser humano. Porque a riqueza traz conforto, a riqueza ela traz poder se o homem não tiver cuidado. Ele quer ser mais do que as autoridades, ele quer estar acima do outro, e isso, irmão, é o que condena o homem. Mas a palavra de Deus, ela diz, meus irmãos, que houve um homem rico na Sagrada Escritura que foram salvos, que teve as suas vidas salvas. Só que esse aqui não. Esse aqui, ele infelizmente, meus irmãos, por amor àquilo que ele possuía nessa vida, ele preferiu ser condenado com as suas riquezas, mas não pegar aquilo, vender, distribuir aos pobres e seguir a Jesus. Mas por que Jesus aqui falou para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres? Não é que Jesus fala para todos, vai lá, vende e vem, não. Sabe por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque Jesus viu que o coração daquele jovem estava contaminado com a riqueza desse mundo. Então foi por isso que Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem, distribui, dá aos pobres, vem e me segue. Não é que Jesus vai manda todos os ricos, olha, distribui, para você ser salvo, você tem que vender tudo e dar aos pobres e me seguir. Não, Jesus falou isso porque Jesus viu a intenção do coração daquele jovem, daquele mancebo. E Jesus viu que a riqueza estava mais acima do que o próprio Jesus. E aqui no versículo 23 diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é mais fácil entrar. O 23 diz assim, vou ler de novo. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus fala para os seus discípulos, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não fala que é impossível. Ele fala que é difícil. Por que ele fala que é difícil e não impossível? Porque teve um homem dentro da palavra de Deus, rico que foram salvos. Então ele fala assim, é difícil, mas por que é difícil? Porque a maioria daqueles que possuem riqueza, ele coloca o amor na sua riqueza. Infelizmente, meus irmãos, muitos daqueles que possuem riquezas, ele coloca o seu amor mais na riqueza do que nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. O versículo 24 diz assim, e outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui ele coloca uma dificuldade tão grande para uma pessoa rica entrar no reino de Deus, que ele fala, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele coloca algo extremo para as pessoas que são ricas. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabe que é difícil, meus irmãos, uma pessoa ter tantas riquezas e não colocar a riqueza acima de Deus. É difícil. Porque, que nem eu volto a falar, a riqueza ela traz tanto conforto como o poder na vida do homem. É por isso que é difícil, meus irmãos, um rico entrar no reino do Pai. Mas é impossível? Não é. Não é impossível. Você pode ser rico, você pode entrar no reino dos céus. O problema é quando o homem, que nem nós vemos muito nos dias atuais, os homens pregadores buscando poder, fama, dinheiro, mas esquece do verdadeiro evangelho. Por quê? A maioria dos pregadores e dos homens que estão aí cheios de dinheiro, dos pregadores, eles se corromperam por amor ao dinheiro e se esqueceram de pregar o genuíno evangelho.
o verdadeiro evangelho. Por isso que muitos estão ricos aí, muitos pregadores ricos, milionários, mas porém vão ser condenados porque colocaram o dinheiro acima do evangelho de Jesus Cristo. Não prega mais a verdade, por quê? Por conta do dinheiro, porque se pregar, a igreja esvazia. Se pegar aquele evangelho de lá de trás, a igreja não cresce, a igreja não vai. Por quê? Porque o povo hoje está mais interessado nas coisas desse mundo. Então ele prega um evangelho fácil, mas que cresce as igrejas, as congregações, mas porém um evangelho corrompido. E aí que está o perigo. Mas a Bíblia diz que esse jovem ele tinha riqueza e ele colocou a riqueza acima de Deus. E aí que está o problema. Vamos mais para frente, no livro de Mateus, capítulo 16. Livro de Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Mateus 16, 24. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus falou para os seus próprios apóstolos e discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se o homem tiver riqueza e não renunciar aos seus poderes financeiro e terreno, como que ele vai seguir a Jesus? Como que ele está renunciando a si mesmo? Não. Para eu renunciar a mim mesmo, eu tenho de renunciar àquilo que eu me coloco como um poder nesse mundo. Eu tenho de renunciar àquilo que às vezes está querendo me trazer um poder. Querendo me trazer ali, meus irmãos, um poder terreno. Eu não posso. Eu tenho de renunciar a isso. Por exemplo, tem pessoas que ela não tem riqueza, mas ela vive como se fosse rica. Por quê? Por conta da soberba da vida. Tem pessoas que não têm nem dinheiro, mas quer ser rica, quer ser uma pessoa que ela não é aquilo. Tem pessoas que é dessa forma. E Jesus falou o quê? Você tem de renunciar a si mesmo. E quando Jesus fala renunciar a si mesmo, ele não está falando só de um algo específico, ele está falando de tudo. Tem pessoas que ela não tem nada, mas ela se coloca como se tivesse um poder. E muitas pessoas dentro da casa de Deus vão ser condenadas por isso. Sabe aquelas pessoas metidas que quer ser rica? Sabe aquela pessoa só porque tem um carro e ela quer passar por cima da vida alheia do outro? Sabe essa pessoa? Vão ser condenadas igual aquele mancebo, porque as pessoas pensam que só é a riqueza ali, dinheiro, que vai condenar aqueles que têm e se coloca isso acima de Deus. Não. Você sabia que tem pessoas que Satanás coloca um desejo no coração dela, meus irmãos, e muitos vão ser condenados? Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas aqui no YouTube, que só porque ela tem uma quantidade de inscritos grande, de pessoas aí nos seus canais, ela se coloca, o diabo, ele é tão terrível, mas tão terrível, que ele já coloca aquela pessoa como se fosse um poder e uma autoridade acima do outro. Ela já começa a achar que ela é maior do que os outros. E começa a desprezar os menores. É assim, meus irmãos. Por exemplo, tem pessoas de canais aqui no YouTube, só porque tem uma quantidade de inscritos, às vezes ela não comenta ali no comentário do outro irmão, porque às vezes é um irmão que está começando. E o que ela pensa? O que o diabo coloca no coração dela? Não, olha, você é uma pessoa que você já tem tantas quantidades de inscritos. Se você comentar ali, ele coloca como se aquela pessoa fosse diminuir.
E isso é um perigo para muitas pessoas. Não, meus irmãos. Eu não posso ser dessa forma. Satanás não pode dominar o meu coração por conta dessas coisas. Tem pessoas que é dessa forma. E quando Deus vai lá no coração, Deus vê, meus irmãos. Deus, ele vê. Tem pessoas que Satanás começa a dar um poder terreno a ela, não só financeiramente. E ela acha que é Deus. E elas começam a aplaudir. Nós devemos ter muito cuidado. Porque não só é o poder financeiro que pode condenar a minha vida, não. Às vezes tem pessoas, a Bíblia diz que tem pessoas que querem ser ricos sem ser. Tem pessoas que querem ser ricos sem ser. O que quer dizer isso? Isso quer dizer a soberba do coração do homem. Tem pessoas que são soberbas só porque possuem algo. Por exemplo, tem pessoas que às vezes, só porque ela compra um carro, uma moto, ela quer ser mais do que a outra. Ou seja, ela está no mesmo nível que um rico, porque ela é soberba. Tem pessoas, irmãos, que às vezes só porque compra um telefone melhor, um celular melhor, ela quer ser mais do que a outra. Tem pessoas que é fácil do diabo colocar algo dentro do coração dela e ela querer ser mais do que o outro. Porque não só é a riqueza, é a soberba que condena o homem. É aquilo que está dentro do coração do homem. E infelizmente o diabo consegue enganar muitas pessoas dessa forma. Consegue enganar a muitos dessa forma. Então quando Jesus fala assim que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque é necessário renunciar a tudo por amor do evangelho, eles não querem. Eles não querem. Mas por quê? Por que é difícil? Que nem você vê aqui no versículo 25 de Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqueles que perderam a sua vida nesse mundo por amor de Jesus, por amor do Evangelho, achá-la-á. O que quer dizer a palavra? Que para mim, perder a minha vida aqui, que nele fala, o meu eu não pode ser maior do que a palavra de Deus. Não pode. Não pode, meus irmãos, de maneira nenhuma. E quantas pessoas que ela pensa que não, mas ela sabe que ela tem soberba no coração. Ela sabe que algo atrapalha a sua vida. Ela sabe, meus irmãos. Ela não consegue perder a sua vida aqui. Ser uma pessoa mais simples e humilde, até ela fala de humildade, ser simples e humilde, mas ela não tem. Quando ela vai lá, há algo dentro do coração que o atrapalha. Então ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso aqui é muito importante quando ele fala perder a sua vida aqui para esse mundo. É negar a si mesmo, é renunciar a si mesmo. É não deixar que a soberba desse mundo, que as coisas desse mundo, ela inflame o nosso coração. Você vê que quando o inimigo vai até Jesus, em Mateus, bem no comecinho de Mateus, ele oferece riqueza, fama, poder, mas Jesus não aceita. Você sabia que às vezes nós não podemos nem ter dinheiro,
Mas o pecado da fama, às vezes ele está dentro de nós se nós não tiver cuidado. Às vezes as pessoas elas querem crescer, mas fora do direcionamento de Deus. Elas querem crescer só por soberba, por querer aparecer, por querer se mostrar. Tem muitas pessoas dessa forma. Quando você vê, você fala assim, meu Deus, tem misericórdia. E você sabia que às vezes nem ela mesma enxerga, mas ela está indo para um precipício terrível. Por quê? Só em busca de ser vista pelos homens. Só em busca de querer aparecer para os homens. E principalmente no YouTube, tem muitas pessoas dessa forma. Só que o diabo vem oferecendo tudo para Jesus. Jesus fala, não, Satanás, eu não preciso disso. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de fama, eu não preciso disso. Eu não quero isso. A única coisa que eu quero é fazer a vontade do Pai. Então Jesus fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. O que Jesus fez por amor do Evangelho? Ele perdeu a sua vida por amor do Evangelho. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que o inimigo às vezes nos oferece. Poder, fama. E quando eu falo isso, eu não falo de você ter dinheiro e você querer ser famoso. De você querer aparecer, de você querer ser mais do que o outro. Não. Você não pode ter dinheiro, mas você pode, às vezes, estar em busca de algo que é fora do direcionamento de Deus. Às vezes você só quer aparecer para os homens. E não querer aparecer para Deus. Para um ser humano perder a sua vida aqui, tem de perder os seus prazeres. Tem de perder os seus prazeres carnais, prazeres de querer ser mais do que o outro. Você tem de perder tudo isso. Não deixar que a soberba entre dentro do seu coração, porque ela vai destruir, ela vai te destruir. Ela mata o homem. Ela destrói o homem. Então não é a riqueza que condena o homem. O que condena o homem é a intenção do coração dele. É aonde está o seu tesouro, que nem fala lá em Mateus 6:21. Porque aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Se o meu tesouro está no céu, o meu coração está nas coisas do céu. Se o meu tesouro estiver na terra, o meu coração está nos prazeres da terra. E é isso que vai direcionar para onde a nossa alma vai. É isso, irmãos. O versículo 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Quando ele faz isso, as pessoas pensam que Jesus está falando só para as pessoas que têm dinheiro, riqueza. Não. Ele está falando para mim e para você. Ele está falando para todos, para pobre, para rico. Todos ele está falando. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Será que a minha fama, ela pode naquele dia salvar a minha alma? Será que eu ser reconhecido pelo Brasil e pelo mundo vai salvar a minha alma? Será que eu posso dar como recompensa naquele dia a Deus o meu dinheiro, as minhas fortunas? Será? Será que eu posso falar assim, Deus, eu ajuntei tanto tesouro na terra, só que agora eu te dou tudo isso para salvar a minha alma do fogo eterno daquele dia? Não. Então ele faz uma pergunta. Não adianta eu e você ter tanto nome. Não adianta, por exemplo, eu crescer tanto nesse YouTube, ter milhões de seguidores,
ser adorado por algum deles, que eu não quero ser adorado. Eu quero que todos me tratem como irmãos. E que ninguém venha fazer de mim um ídolo. Não. Mas tem pessoas que, infelizmente, meus irmãos, muitos começam a adorar a ela como um ídolo. E muitos acham isso bom, porque o diabo, ele engana o homem. Ele engana o homem. Ele dá fama, ele dá poder ao homem. Às vezes não só financeiramente. Porque o diabo, ele faz isso. Ele faz isso. Mas, irmãos, então será que você naquele dia pode dar tanto o teu sucesso, a tua fama, o teu nome nesse mundo para salvar a tua própria alma? Você fala, não, evangelista. Naquele dia do juiz, a Bíblia diz que o juiz de Deus, ele é sem misericórdia. A misericórdia é quando nós estamos aqui. Morreu, não tem mais misericórdia. Então, o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que o homem dará naquele dia para resgatar a sua alma? Quando Jesus falou aquilo para aquele mancebo, o mancebo estava em vida. Ele poderia muito bem repreender aquele mal que estava dentro do seu coração, que era a riqueza, e falar, não, eu não posso colocar a riqueza acima de Deus, acima da minha salvação. Eu não posso colocar, às vezes, um algo terreno, fama desse mundo, o reconhecimento nesse mundo acima de Deus, acima da grandeza de Deus, não. Eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas eu não preciso ser adorado. Eu não preciso, às vezes, pisar no outro, porque às vezes ele está conversando. E às vezes, não achar que só porque aquele irmão está começando, eu não posso ajudar aquele irmão. Falar, irmão, vamos, eu vou te ajudar para você pregar o verdadeiro evangelho. Mas só que o diabo fala, não. Você é uma pessoa que você já tem tantos inscritos, para que você vai querer ajudar? Você, não, aquela pessoa está começando, você vai ajudar ela para quê? Você não pode se diminuir. O diabo faz isso porque o homem, quando tem fome, é terrível. E tem pessoas que é dessa forma. E outros não, outros é piores ainda. Começa a ganhar nome, começa a atacar o outro, começa a difamar o outro. Por quê? A maioria dos crentes carnais, ele gosta disso. De ver briga e contenda entre os irmãos, sendo que vão ser condenados ao fogo eterno do inferno. Tem canais aí que é horrível. E tem crente que se inscreve nesses canais. Toma cuidado, meus irmãos. Porque o coração desses homens está no dinheiro, para crescer e ganhar dinheiro da plataforma. Mas Deus conhece o verdadeiro, conhece os verdadeiros, os sinceros, que não se corrompem com os propósitos de Satanás. Tem pessoas que criam canais que é horrível, só o nome. Canais criados por Satanás para falar da vida alheia dos irmãos. Porque o diabo foi lá e ofereceu o quê? Poder. Só que naquele dia, os inscritos que ganharam, falando mal da vida dos irmãos, o dinheiro que ganharam na plataforma, não vai pagar a recompensa da tua alma naquele dia. É canal de fuxico, é canal de não sei o quê. Canal criado por Satanás, pelo diabo. Então o diabo deu a eles poder, fama e reconhecimento. Eles pegaram. Mas naquele dia, o que você vai dar em recompensa da tua alma? Muitos vão ser condenados ao fogo eterno.
porque receberam de Satanás e não de Deus. E se eu e você não tiver cuidado, meus irmãos, o diabo é dessa forma, ele vê um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, e ele começa aos poucos a inflamar o coração, para aquela pessoa querer se achar mais do que a outra, por conta de membro dos seus canais. O diabo é terrível, ele é astuto. Ele é astuto demais. E aí já começa a soberba da vida do homem e da mulher. Irmãos, o 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ele diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que ele quer dizer com isso? Não adianta eu e você ganhar tantas coisas desse mundo e perder a nossa alma, não. É por isso que eu volto a falar, meus irmãos. Se nós correr só atrás de riqueza e se esquecer do principal, que é a nossa alma, nós estamos pecando contra Deus. Nós devemos ser um cristão equilibrado, ser moderado. E não querer correr atrás das riquezas desse mundo, não. Não, meus irmãos. E se esquecer de Deus, não. Você pode ter uma vida financeira boa, você pode. Não é pecado. O problema é quando isso ultrapassa os limites da Sagrada Escritura. Esse é o problema. E você não pode ser um cristão aí, sair comprando e, às vezes, chegar no final do mês, tá lá os homens na tua porta, batendo, cobrando. Não, você não pode. Isso é errado, irmãos. Você tem que ter um equilíbrio. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos equilibrados. Nós somos moderados. Agora, você chegar no final do mês e está lá. Aqui não acontece muito isso, mas, por exemplo, lá pro lado do norte mesmo. Lá no interior tem muitos daqueles homens que vendem para pagar no final do mês. Os preços, esqueci até o nome. Aí é um monte que lá tem bastante. Eles passam na porta vendendo um monte de coisa. Aí tem pessoas que vai lá, compram um absurdo e quando chega no final do mês tá lá. Aí vem um, vem dois, vem três, batendo na porta. Ah, não tenho dinheiro. Mas por quê? Que equilíbrio é esse? E tem pessoas cristãs que é dessa forma, irmãos. Tem pessoas cristãs que é dessa forma. Quer dizer, é uma pessoa que vive errada. É uma pessoa desequilibrada. Então você não pode ser dessa forma. Você tem que ser uma pessoa, um cristão equilibrado, um cristão. Para você não estar errando. Mas a Bíblia diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta tanta fama e tanto sucesso? Se você perder a tua alma naquele dia, não adianta de nada, meus irmãos. Não adianta eu colocar foco só nas coisas desse mundo e perder o mais importante. O meu foco primeiramente tem de estar em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Primeiramente eu tenho de buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas ele vai acrescentando, ele vai me mostrando, ele vai me equilibrando. Como que eu faço para equilibrar todas essas coisas e não deixar que o diabo coloque elas acima do Criador, acima de Deus? Por que muitos pregadores se corromperam por conta do dinheiro? Por que muitos pregadores vão ser condenados ao fogo do inferno por conta do dinheiro? Por conta do nome, da fama que muitos têm e vão ser condenados porque ganharam o mundo inteiro
ganharam reconhecimento no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas perderam o foco do verdadeiro evangelho. Por isso que muitos vão ser condenados. Olha o que diz em Lucas capítulo 12, versículo 13. Louvado seja Deus. Lucas 12, 13. Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim. Lucas 12, 13 diz. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O versículo 14 diz assim. Mas ele lhe disse: Homem, quem me põe a mim por juiz ou repartido entre vós? Jesus estava ministrando ali o evangelho, pregando para uma multidão. E aparece um no meio da multidão e fala para ele: Mestre, eu quero que o Senhor reparta a herança entre eu e meu irmão. Jesus fala para ele assim: olha, por que você quer me colocar a mim por juiz, o repartido entre você e o seu irmão? O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, é que esse homem já estava com a soberba no coração acerca daquilo que ele possuía na sua vida. E ele queria colocar Jesus como um juiz. E Jesus, ele não é juiz. Por um enquanto, ele não é juiz. Você sabia disso? Que Jesus, por enquanto, não é juiz? Juiz é Deus. Deus é o juiz. Jesus, ele é o advogado. Por isso que ele diz aqui, olha, no versículo 14 diz assim, Lucas 12, 14 diz, mas ele lhe disse, homem, quem me põe a mim por juiz, ou repartido entre vós? Por que Jesus falou para ele assim, homem, por que você quer me colocar como juiz entre mim e o seu irmão? Por que você quer me colocar repartido entre você e o seu irmão? Jesus não veio para fazer confusão na mente dos seus parentes, no meio dos seus familiares, no meio dos seus irmãos, no meio dos seus apóstolos, no meio dos seus discípulos. Jesus não veio para fazer essa confusão que faz é Satanás, dando poder, fama e autoridade aos homens, e muitos dos pregadores que se corromperam. Então a Bíblia diz que ele é advogado. Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, ele é o advogado. Juiz é quando ele for julgar as nações. Aí sim, ele vai ser juiz. Mas ele é o nosso advogado. O reino dos céus é assim, Deus ele é o juiz. Por isso que a Bíblia fala lá em Timóteo, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que acontece? Quando uma pessoa ela peca, está Deus o juiz e Jesus o advogado. O que Jesus faz? Jesus ele apresenta a Deus a causa daquele homem pecador. E ele, como advogado, o que ele faz? Ele está lá para fazer o quê?
para apresentar a Deus o pecado do ser humano e falar para o Pai: Pai, está aqui esse homem pecador. Está aqui esse homem pecador. Só que eu, como advogado, eu estou apresentando nas tuas mãos tudo o que eles cometeram. Está aqui tudo o que esse homem cometeu. Por exemplo, quando o pecador se arrepende, Jesus pega todo o pecado daquele homem e apresenta a Deus. Está aqui a causa desse homem e a causa dessa mulher. E ele, como advogado, o que ele vai fazer? Diante do Pai? Para que o homem não seja condenado, o que ele vai fazer? Ele vai clamar a Deus e apresentar tudo o que esse homem cometeu, e para que Deus não a condene. E por que Jesus ele é o advogado, meus irmãos? E só no dia do julgamento ele será o juiz, junto com Deus, e não será mais o advogado. Porque após da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo do homem. Só que quando nós estamos aqui com vida, ele sempre será o nosso advogado. O advogado serve para quê? O advogado, por exemplo, você pega o advogado terreno. Para que o advogado terreno ele serve? Para que o juiz não condene aquele homem. Só que o advogado ele apresenta argumento ao juiz. Por exemplo, o advogado terreno. Perdão. O advogado terreno ele chega ali. Perdão, meus irmãos. Ele apresenta ao juiz: olha, por exemplo, o meu cliente, ele não fez isso, ele não fez isso, ele não fez isso. Ou, por exemplo, ele se arrepende, diz que ele fez, disse disso aqui. Ele apresenta argumento ao juiz. Para que o juiz terreno entenda que aquele homem pode ter cometido, mas não foi por sua culpa. Não foi por sua causa, ele não queria praticar aquilo, ou ele foi induzido. Ele apresenta vários argumentos ao juiz. Para fazer o quê? Para defender o seu cliente. Levando para as coisas espirituais. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, Jesus está lá como advogado. Está lá como advogado, Deus como juiz. Por que que a maioria das vezes Deus não condena o pecador? Por quê? Você sabia os mistérios da palavra? Por que que a maioria das vezes, Deus não condena aquele homem que se arrependeu e agora está aceitando a Jesus? Jesus pega toda a causa daquele homem, a ficha dele inteira, dos pecados que ele cometeram, e apresenta a Deus. Por que que a maioria das vezes Deus não condena o homem? Sabe por quê? Quando Jesus ele apresenta a causa do homem a Deus, primeiro, Jesus ele apresenta que a Deus que ele morreu naquela cruz para salvar o pecador. Isso é mistério de Deus. Jesus fala: Pai, esse homem que eu estou te apresentando aqui, essa mulher que eu estou te apresentando aqui, eu estou te trazendo um argumento para que o Senhor não a condene. Pai, esse homem que era pecador, essa mulher que era pecadora,
ele está se arrependendo dos seus pecados. E, Pai, esse homem, essa mulher, eu morri naquela cruz para livrá-lo dessa condenação. Meu sangue foi derramado naquela cruz para remir os seus pecados. Porque está escrito dentro da tua palavra que eu mesmo levei sobre mim as suas dores e enfermidade. E a tua própria palavra, ela diz que o meu sangue purifica-os de todo o pecado. A tua palavra me diz, Pai, que esse homem agora, ele está purificado. Essa mulher está purificada. E que eu morri não pelos justos, mas para os pecadores, para que eles se arrependessem dos seus pecados. E eu morri pelos doentes, e não pelos sãos. Advogado está apresentando a nossa causa ao Pai. Ele está apresentando a causa ao Pai, ao juiz. Então, toda essa causa aqui que Jesus passou nessa terra, por mim e por você, ele pega toda essa causa aqui como advogado que apresenta a Deus. É por isso que ele é o advogado. E Deus, ele é o juiz. E quando Jesus chega com todos esses argumentos, dentro da palavra, dentro do evangelho, o pai, o juiz, ele vai analisar e vai falar assim: filho, esse homem, essa mulher, não vai receber a sua sentença, ele está livre. Ele está livre. Porque o que você me apresentou aqui está escrito dentro da minha palavra. E a minha palavra, ela não passa. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras, ela não passa. E assim, meus irmãos, é Jesus como o advogado do ser humano. Como aquele que morreu para salvar o homem do pecado. Então é por isso que ele diz aqui, olha, por que você quer colocar a mim por juiz? Ele é o advogado, meus irmãos. Por isso que ele diz, se porém alguém pecar, tem um advogado diante de Deus, o Pai. Jesus Cristo. E que nem eu falei, irmãos, ele apresenta a Deus. Agora, você quer ver algo que Jesus, algo que Jesus, infelizmente, ele não pode pegar a tua causa? Existe algo que mesmo Jesus como advogado, ele não pega a causa. Deus dá logo a sentença direto. Você pode ser um dos maiores pecadores, tirando a exceção de algum pecado. Sabe uma causa que Jesus não pega de maneira nenhuma? Ele não pega de maneira nenhuma, ele pode pegar.
e Deus dá logo a sentença, condenado ao fogo eterno do inferno. Sabe qual que é? É quando o ser humano blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Jesus, como advogado, que nem fala em 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, ele não pode pegar essa causa. Infelizmente, ele não pode pegar. Mas, quando o homem ele entende, meus irmãos, que a causa que o advogado não pode pegar. Então ele fala que ele tem que ter muito cuidado. Ele tem que ter muito cuidado. Então a palavra diz que Jesus, ele é o advogado, mas tem causas que ele não pega. Um ser humano que ele blasfema contra o Espírito Santo de Deus, Jesus não pega uma causa dessa. Por quê? Se ele pega uma causa dessa diante do Pai, de Deus, o juiz, Deus vai falar para ele: filho, a minha palavra, ela diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Então Jesus não pega uma causa de uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Você pode cometer um absurdo de pecado. Agora, se blasfemar contra o Espírito Santo, ele não pega uma causa dessa. Por quê? O próprio Deus vai usar a própria palavra e falar: não, eu não posso perdoar o pecado dessa pessoa, porque a minha palavra diz que ela está condenada ao fogo eterno. Agora, ele se colocando como advogado e intercessor entre Deus e os homens. Não é Maria, que nem muitos pensam que Maria não intercede por ninguém. O que intercede é Jesus por nós. Aí o versículo 15 diz assim. Lucas 12, 15 diz: e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não constitui na abundância do que tem, ou do que possui. Aqui está escrito possui. Ele diz: olha, acautelai-vos, porém, da avareza. Tem pessoas que não precisam ser ricas para ser avarenta. Não. Tem pessoas que nem têm dinheiro, mas a avareza está dentro do coração daquela pessoa. Então ele diz assim: olha, toma cuidado da avareza e daquilo que vocês possuem. O que ele está nos alertando? Toma cuidado, porque às vezes as coisas mínimas desse mundo podem corromper o teu coração. Toma cuidado. O versículo 16 diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. O 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. O 18. Lucas 12, 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolhereis todas as minhas novidades e os meus bens. O 19. E direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. O que esse homem falou?
olha, eu não tenho aonde colocar tantas coisas que eu tenho, tantas riquezas. Aí ele mesmo fala consigo mesmo. Derribarei os meus celeiros, destruí os meus celeiros menores e construí outros maiores. E ali colocarei todos os meus frutos, os meus bens. Colocarei tudo lá. E o que ele falou? Olha a loucura desse homem, quando ele fala aqui. E direi para a minha alma, agora ele se refere às coisas espirituais. Antes ele estava falando das materiais. Só que a materiais levou ele à condenação espiritual. Por quê? Ele poderia ter muitos frutos. Ele poderia ter muitos frutos. Construir vários celeiros. Só que a sua alma não poderia estar apegada àquilo. Só que quando ele fala aqui, direi à minha alma, come, bebe e folga. Porque tem muitos bens para muitos anos. Aí é onde que está o perigo, meus irmãos. Aí é que está a condenação da alma do ser humano. Você já pensou como que as pessoas estão nos dias de hoje? Come, bebe e folga. Sabe aquela pessoa que vive nem aí? Está lá. Ah não, minha vida financeira está boa, minha conta no banco está muito boa. Não, a minha vida está muito bom. Come, bebe, fica lá, folgando lá, dormindo. Ah, vou dormir, come, bebe, não está nem aí para as coisas de Deus. Toma cuidado. Você não pode ter bens que nem esse homem aqui. Mas você pode estar vivendo uma vida relaxada na presença de Deus. Toma cuidado. Você não pode estar querendo folgar que nem esse homem falou aqui, porque tinha muitos bens materiais. Mas você pode estar caindo numa folga espiritual terrível da tua vida. Não está nem aí para as coisas de Deus, está lá dormindo espiritualmente. Deus vai me salvar, não estou nem aí. Toma cuidado. O versículo 20 diz assim, agora Deus vai falar com o homem, diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, Deus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Para quem será? O que o ser humano ajuntou nessa terra, quando eu falo todos nós, não estou falando só bem financeiro, mas o que você ajuntou? A forma que você conseguiu, o nome que você conseguiu, tudo que você conseguiu. Mas saiu fora dos propósitos de Deus. Você está igual esse homem, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. As coisas que você preparou. E aí? E agora? Para onde vai a sua alma? Você conseguiu isso e isso, mas a tua vida espiritual você não edificou, você não preparou a tua vida espiritual. Tá que nem aquelas virgens lá de Mateus capítulo 25. 5 prudentes e 5 loucas. É isso, meus irmãos. O versículo 21 diz assim, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Assim são aqueles que ajuntam tesouro, mas não é rico para com Deus. Você lembra daquele homem lá de Apocalipse? Deus fala para ele. Ele era rico, ele tinha bem financeiro. Apocalipse 3,17. Só que Deus fala para ele, você é um pobre, miserável. Mas peraí, ele não tinha riqueza? Só que a riqueza desse mundo aqui é para a nossa vida física. Ela não serve diante de Deus. Não é o meu dinheiro que compra a minha salvação. Não. Alguns pregam aí que dinheiro compra salvação, porque fala dá o dízimo, está salvo. O povo está no pecado, dando o dízimo, está dizendo que está salvo porque está dando o dízimo.
Outros são mais hipócritas ainda, quando está passando por uma luta. Ah, mas eu não dou o dízimo, eu não sou fiel. Achando que o dízimo vai servir para ele e para a salvação. Não. Não, meus irmãos. O dinheiro não compra salvação. Não é você dar o dízimo e estar no pecado que você vai ser salvo, não. Você pode dar o dízimo e estar no pecado e ser condenado. Você pode ajudar na obra de Deus com mais que o dízimo. E se você estiver no pecado, você vai ser condenado, porque não é o dinheiro. É aonde está o meu coração. Aí estará o meu tesouro. Então ele diz aqui: assim é aquele que ajunta tesouro na terra, mas não é rico para com Deus. Mas o homem lá em Apocalipse estava cheio de soberba. Ah, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Jesus fala o quê? Você é pobre. Você tem dinheiro, mas espiritualmente você é pobre. Você não tem nada aqui. Você é pobre. Você tem tesouro, dinheiro na terra. Você teve lá na terra, você era rico lá. Só que comigo aqui você é pobre, você é um nu. Nudez se refere ao pecado. Ou seja, você pode ter dinheiro, mas se você estiver no pecado, não vai adiantar naquele dia de nada. Por isso que Jesus falou lá em Mateus: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Você não vai levar nada daqui, eu não vou levar nada daqui. Para naquele dia oferecer a Deus, não. Se você puder ter uma vida equilibrada, louvado seja Deus. Se você não puder, aquilo que você ganhar para te manter, louvado seja Deus. Mas não corra atrás da riqueza desse mundo e se esquecendo do principal da tua vida espiritual, não. Não faça isso. Mas tenha um equilíbrio. E toma cuidado, não só com a riqueza, mas com as coisas desse mundo, para que Satanás não coloque dentro dos vossos corações a soberba desse mundo aqui, dessa terra, não. Mas ele diz: aquele homem era louco. Deus fala: você é louco. Você ajuntou tantas coisas nesse mundo, mas não vai te servir de nada agora nesse momento, na hora do juízo final. Vamos lá em Apocalipse para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Louvado seja Deus. Apocalipse 3, 17. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim, a Sagrada Escritura: como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu? O homem estava dizendo: eu sou rico, eu tenho riqueza. Jesus fala o que para ele? Você é um homem miserável. Você é um homem miserável. Você é pobre diante de mim. Mas o homem não tinha dinheiro aqui? Por que ele está falando que ele era pobre diante do Senhor Jesus? Porque não tinha vida com Deus. Não tinha uma vida espiritual alicerçada com Deus, com a palavra. Por isso que Jesus falou para aquele jovem mancebo: guarda os mandamentos. A maior riqueza que eu e você possui é guardar os mandamentos de Deus, do Pai. É a nossa maior riqueza. Porque as coisas desse mundo ficam aqui. O que nós construir aqui, fica aqui. Mas aquilo que nós construir no céu, está lá no céu. A nossa vida espiritual construída lá, está lá. E é ela que vai determinar para onde a nossa alma vai. Se você tiver vida com Deus, rico para com Deus espiritualmente, salvação. Se você for pobre, desgraçado, que nem esse homem aqui, condenação. E Jesus fala mais para ele: você é cego, você é nu, ou seja, você vive no pecado.
Aonde está a nossa vida? Aonde está o nosso maior tesouro? Aonde ele está? Então, meus irmãos, construa uma vida espiritual. Não se apegue mais nas coisas desse mundo do que nas coisas espirituais de Deus. Não. Mas construa uma vida espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Essa foi a mensagem que Ele me concedeu até aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo? Para nós encerrarmos em nome de Jesus. E oremos em nome do Senhor. Santo Deus e grandioso Pai. Graças eu te dou por essa mensagem, meu Pai, que foi ministrada, Senhor, nesse dia de hoje. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, porque isso é um privilégio de pregar a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra. Senhor, que o nosso coração e a nossa vida não esteja nas coisas desse mundo, mas nas coisas espirituais. Meu Deus, abençoa cada irmão, Senhor, com as coisas espirituais. E que eles construam, Senhor, uma vida espiritual na Tua presença, para que ele não seja achado naquele dia como pessoas pobres, sem vida espiritual na Tua presença. Mas que ele seja achado pessoas ricas espiritualmente, cheio do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua unção. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.